É uma imensa alegria estarmos sempre aqui na Federação Espírita do Paraná, em diversos momentos, mas sempre foi mais cômodo estar aí onde vocês estão, sentado, né? Fazendo anotações, aproveitando esse ambiente fantástico que nos é oferecido. Porém, eu queria inicialmente agradecer ao Adriano, Lino Greca, pelo convite. Certamente é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que nós procuraremos minimamente desenvolver. O trabalho que vamos demonstrar a vocês, pouco tem de nós. É exatamente as diretrizes legais que estão postas e que nós vamos trazer. Eu acredito que muitos do que aqui estão, e eu conheço um pouco, é uma assembleia de corações generosos, fraternos, benevolentes, né? Onde a caridade e a fraternidade está presente nas nossas atividades. Eu sei que tem pessoas aqui que possivelmente tenham até mais competência do que nós, tenham mais vivência, tenham mais experiência, porém nós procuraremos, dentro das nossas perspectivas, passar a todos a nossa experiência, a nossa vivência e algum conteúdo legal. Então, esse é o nosso propósito. E lembrando, numa apertada síntese, até às 10 horas, né, que é o nosso tempo. Então, nós vamos colocar exatamente, nós temos a oportunidade aqui de nos movimentarmos, né? A nossa abordagem vem nesse sentido, esses praticamente 6 pontos, né? 5 pontos. O breve histórico da assistência social no Brasil, brevíssimo mesmo, apenas como sentido introdutório. Falaremos um pouquinho dos conselhos municipais de assistência social. Falaremos também das diretrizes para as entidades e organizações de assistência social, bem como da proibição do ensino religioso na parceria público-privada, nas PPPs. E fecharemos com Nota Paraná, uma solicitação do nosso presidente, para que fizéssemos aqui uma lembrança sobre o projeto, então, Nota Paraná. E depois, algumas propostas e as fontes de consulta. Eu consultei o nosso presidente, o Adriano, então vocês não precisam ficar preocupados em ficar anotando leis, aqueles que desejarem, a FEP poderá remeter o material, porque o material é um material público, correto? Então, esse breve histórico é somente para fazer uma lembrança mesmo, que desde o Brasil colonial, a assistência social aos pobres, ela foi marcada por um caráter filantrópico e caritativo, né? Sob a liderança da igreja e dos chamados homens bons, e tinha por atividade principal o recolhimento e a distribuição de esmolas. Na minha cidade de Maringá ainda tem algumas plaquinhas assim, não dê esmolas, ela alimenta a drogadição, alimenta o alcoolismo e assim por diante, né? Então essa esmola vem nas nossas percepções até os dias de hoje, né? Mas no século XX, então, em decorrência das lutas sociais e trabalhistas, o Estado institui o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Já começamos a consolidar, então, uma política mais própria à assistência social. Nesse contexto, ela é institucionalizada com a criação do Conselho Nacional do Serviço Social, que é o CNSS, em 1938. É a primeira tentativa de regulação e fomento público no âmbito da assistência social do nosso país. Essa importância se deve à preocupação, então, do Estado com a centralização e a organização das obras assistenciais públicas e privadas, cuja fiscalização ficou sob sua responsabilidade a partir de 1943. Então, aqui já inicia a possibilidade da fiscalização das obras públicas. A assistência social, porém, ela vai se fortalecer e ter uma dinâmica própria a partir da Constituição de 1988, a nossa Constituição considerada cidadã, porque ela realmente é voltada para o cidadão, para ajudar o ser humano, né? Então, veja, é importante marco para a história da assistência social brasileira, ela veio ampliar os direitos sociais, veja, então ela já traz direitos sociais. É dentro desse campo que nós procuraremos trabalhar, direito social. Pois até então não tínhamos isso como uma garantia institucional.
Consequentemente, inscreveu a assistência social como política pública, proporcionando proteção à população brasileira por meio de uma série de medidas públicas contra as privações econômicas, sociais, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. Nesse contexto, torna então a assistência social uma política de proteção articulada. Aqui nós já temos a palavra articulada, aqueles que é do contexto certamente a compreenderão. Há outras políticas destinadas à promoção da cidadania, afirmando-se como um direito reclamável pelo cidadão. Então a nossa Constituição vai trazer o direito. Consequentemente, essa articulação se dá entre a assistência social e a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Educação, a Secretaria do Desporto e assim por diante, né? Então, toda assistência social é essa garantia de uma política de proteção social com direito reclamável pelo cidadão. E nós vamos encontrar, então, na nossa Constituição Federal, exatamente no artigo 203. Lá está assim colocado: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem como objetivos. Então aqui já tira a perspectiva de contribuição, ela está direcionada a todos aqueles, como nós conhecemos hoje, que estiverem em estado de vulnerabilidade social ou de pobreza extrema. E no inciso 1º, coloquem então que esta atividade, esta proteção se dará à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E no inciso 2, que ela se estende ao amparo às crianças, adolescentes carentes e assim sucessivamente. Eu não trouxe todos os pontos ali, por economia do nosso tempo, certamente. Hoje, então, nós temos uma assistência social no Brasil com 25 anos de regulamentação. Nós poderíamos dizer que ainda é bem recente, é bem jovem, porque os pontos fundamentais foram definidos e contemplados pela LOAS. Aqueles que são da área conhecem a referência sempre à Lei Orgânica da Assistência Social, é a 8742, de 7 de dezembro de 1993. Ela veio regulamentar. A nossa carta-máquina, ela, como o próprio nome diz, ela tem sempre uma conotação do que fazer. E o que fazer e como fazer, nós vamos regulamentar, nós, cidadãos brasileiros, através dos processos de buscas, através dos eventos sociais, dinamizando as políticas e então as tornando, através dos nossos legisladores, em argumentações sólidas através das leis que aí estão, para que elas se efetivem publicamente. Então, ela veio ser regulamentada pela 8742, e a LOAS, então, define e considera entidades e organizações de assistência social, aquelas que prestam sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. Nessa perspectiva, os serviços, programas e projetos prestados pelas entidades de assistência social pudessem ser, então, orientados pela lógica do direito e não seguindo a lógica do dever moral. Claro que nós outros não deixaremos que o dever moral esteja ausente das atividades que nós desenvolvemos. Porém, a partir desse momento, a legalidade, o dever, a obrigação do Estado e de nós outros entidades que estamos filiados, ligados à prestação do serviço social, especialmente quando temos o dinheiro público envolvido, temos que ter então a lógica do direito para não sermos punidos por eventuais equívocos cometidos. Ainda a LOAS, ela condicionou os repasses de recursos financeiros da União para o Estado, Distrito e municípios, a criação dos respectivos conselhos. Essa junção, ela tem o objetivo de dar uma dinâmica de coordenação, de fiscalização, de percepção entre a comunidade
do serviço público e a comunidade da iniciativa privada. Veja, o SUAS, então, ele passou a ser organizado por níveis de proteção. A resolução número 109, de 11 de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, que é o CNAS, ele tipifica os serviços de socioassistenciais conforme abaixo, de forma muito simples inicialmente, e depois eles tomam as suas diretrizes próprias. Então, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. A proteção social básica é aquela, por exemplo, que nós efetuamos lá no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos em Maringá, no serviço de atendimento à criança e ao adolescente, de convivência, onde nós os recebemos de forma mais básica para atender-lhes às necessidades da alimentação, do ensino, da educação como um todo. E a proteção social especial ganha uma conotação diferente e ela vai, então, se distribuir também em média complexidade e baixa complexidade, que nós vamos demonstrar um pouco mais à frente. A proteção social básica, então, existe, o Adriano já fez aqui uma referência ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Isto é público, né? É um município que disponibiliza e efetiva os CRAS, dentro de um espaço, locando ou construindo, e tendo lá equipes de apoio preparadas para o atendimento da comunidade. Na nossa cidade, nós temos 9 CRAS distribuídos nas diversas localidades da nossa cidade. 400 e poucos mil habitantes em Maringá, quase 40 mil habitantes, entendendo aí com 10 CRAS, para cada centro de referência. Então, essa distribuição vai para uma região, né? um perímetro. Fora daquele perímetro, já vai, então, distribuindo para outras localidades. O CRAS, então, é uma unidade pública, estatal, descentralizada da política de assistência social. E é responsável pela organização e oferta dos serviços de proteção social básica do SUAS, nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Ou seja, nós lá no Recanto, no serviço de convivência, temos uma linha direta com o CRAS. Todas as crianças que vêm até nós passam pelo CRAS. Se elas eventualmente vierem direto, nós faremos a informação ao CRAS, né? Esse trabalho é efetuado nesse direcionamento. Só que uma definição para lembrarmos a questão da vulnerabilidade social. Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade. Desvantagem pessoal resultante de deficiências, exclusão pela pobreza e ou pelo acesso às demais políticas públicas. Na questão da proteção social especial, nós temos os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Da mesma forma, é esse centro de contato com a atividade desenvolvida. É uma unidade pública e estatal que oferta, então, os serviços especializados e continuados à família, aos indivíduos e também às diversas situações de violação de direitos. Vejamos a proteção social de média complexidade. Ela é voltada para trabalhos efetuados na abordagem social, na proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, pessoas com deficiências, idosas e suas famílias, pessoas em situação de ruas, e aí não se esgota. Na de alta complexidade, nós vamos ver então que é voltada para o acolhimento institucional, acolhimento em república, também de família acolhedora, em situações de calamidades públicas e de emergências. Quem integra, então, os SUAS nessa compreensão que estamos procurando fazer? Os órgãos gestores, as entidades. Veja bem, aí já estamos nós, entidades, integrando o Sistema Único de Assistência Social. Também, num segundo momento, conselhos. Os conselhos, então, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Estadual de Assistência Social e os CMAS, que nós conhecemos como Conselhos Municipais de Assistência Social.
O rol não se esgota, eu não os trouxe todos. Vamos então lembrar um pouquinho sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social, CMAS. Na minha cidade é um pouquinho diferente, é COMAS. A lei assim o criou, tem um O, COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. É diferente no estado do Paraná. Quando nós estávamos participando aqui em Curitiba, no Conselho Estadual de Assistência Social, o Paraná tem 399 municípios e todos eles tinham CMAS local. Espero que continue assim. Então, a participação popular é essencial na dinâmica dos conselhos, ou seja, a Lei 8742, em seu artigo 16 e 17, parágrafo 4º, incluídos também pela Lei 12.435, que vem dinamizar e ampliar as ofertas de conteúdos da 8742, traz lá uma referência que a nossa Constituição de 88, ela estabelece a participação popular e o controle social como elementos essenciais à gestão das políticas públicas no Brasil. Pois bem, a participação popular, ela está na formulação e no controle da Política Nacional de Assistência Social. Aí nós temos o PNAS, que é o Plano Nacional de Assistência Social de 2004, que foi efetivado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS 8742 de 93. Em seu artigo 16, ela institui, veja lá, a palavra é institui, porque essa lei é federal, então ela já institui o CNAS, ela já cria o CNAS. Porém, ela não pode criar o Conselho Estadual nem o Conselho Municipal. Então, ela estabelece diretrizes para que o Estado, os estados brasileiros criem os seus conselhos e os municípios da mesma forma. Então, aí CNAS, CEAS e CMAS. A norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, que é conhecida como NOB-SUAS 2005, ela regulamenta. Então, as regulamentações vão sendo feitas através de diretrizes legais, de decretos e de outros órgãos apropriados que vão dinamizando como fazer, por que fazer, onde fazer, quais são os critérios a serem estabelecidos. Então, ela regulamenta a atuação dos conselhos de assistência social que devem ser compostos de forma paritária. Isso é relevante, importante. Por exemplo, na cidade de Maringá, o nosso conselho tem 30 conselheiros e 30 suplentes de conselheiros. Dos 30 conselheiros, 15 são da parte governamental. As diversas secretarias vêm compor esse conselho. Por exemplo, da saúde, da assistência social, da educação, e assim por diante. Da universidade, em Maringá, vem compor 30 membros que atuam na gestão pública. E, por outro lado, os outros 15 são exatamente aqueles provenientes da sociedade civil. Lá nós temos 5 vagas para as entidades, 5 vagas para os trabalhadores do setor e 5 vagas para os usuários lá do CRAS, do CREAS, né? Essas pessoas vêm compor. Então é paritário, é a sociedade contribuindo, colaborando, exigindo, fiscalizando. Competências dos conselhos. Importante nós refletirmos um pouquinho, porque segundo a própria LOAS, né, dentre outros deveres e competência, outras competências, inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social. Então, a inscrição e a fiscalização compete ao CMAS local das nossas entidades, quando nós estamos ofertando serviços, projetos, atividades em parceria com o município especialmente. Porém, no artigo 9º da própria lei, diz assim que o funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição. Está lá escrito, no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social. Alguns poderão ponderar, mas eu não recebo recurso público e assim por diante. Este é um dos fatores, né? Porque quando nós buscamos a inscrição,
Nós estamos nos adequando ao espaço físico, à equipe de trabalhadores, às questões da saúde, se nós vamos ofertar um alimento, às questões da saúde mental, se nós vamos trabalhar na área especial, quais os profissionais envolvidos, enfim. O Conselho tem esta competência de nos direcionar sobre como desenvolvermos um trabalho adequado às exigências legais para o bom andamento das atividades. Aí nós temos a resolução 14, de 15 de maio de 2014, essa é do Conselho Nacional de Assistência Social, no seu artigo 4º, ela coloca assim: compete aos conselhos de assistência social a fiscalização das entidades ou organizações de assistência social. Eu vou repetindo porque eu vou demonstrando que outras formas legais vêm corroborar a ideia inicial. O que isso significa? Que as entidades devem estar previamente autorizadas pelos conselhos para o seu funcionamento. Essa autorização dar-se-á pela inscrição das entidades e organizações de assistência social. Por que é que se fala em entidade? Porque é a entidade que tem o CGC, é isto, né? A nossa entidade é uma pessoa jurídica com CGC. E para inscrever é necessário ter um CGC. Mesmo que a nossa entidade espírita, a nossa entidade social, tenha outras atividades que nós vamos lembrar mais à frente. Porém, fala-se então em entidade pela necessidade do CGC. Os conselhos, então, eles normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam esses serviços, bem como os programas, projetos e benefícios prestados pela rede socioassistencial, estatal ou não, é importante. É do Estado, tem a competência de ter toda essa preocupação, porém também aquelas que são da sociedade civil. Os conselhos vão estabelecer os critérios para repasse de recursos financeiros aos serviços socioassistenciais e esses ficam condicionados, então, à comprovação do acompanhamento e do controle da gestão pelos respectivos conselhos e demonstração através do relatório anual de gestão. Aqui é mais ou menos rapidamente, quando nós nos propomos a uma atividade, nós vamos fazer um projeto, um plano de ação, um planejamento da atividade. Como, quando, quem vamos atender, quantidade, quem precisamos ter conosco e assim por diante. E vamos apresentar. Depois que executamos as tarefas em 6 meses, em 1 ano no período, nós vamos apresentar o nosso relatório anual da gestão. Como nós gerenciamos os recursos, como nós dinamizamos a tarefa, os atendimentos, o que nós ofertamos em termos de materialidade, de conteúdo educacional. O CMAS, então, e as comissões permanentes, eu fiz essa referência para que nós possamos ter uma reflexão. Eu confesso que ao chegar no Recanto, há 23 anos já passados, transcorridos, e adentrar esse campo das atividades desenvolvidas no Recanto em parceria com o município, nós nos sentíamos muitas vezes constrangidos, sentíamos que as cobranças que vinham da secretaria ou do conselho não eram adequadas, eram inconvenientes, estavam fora daqueles critérios do amor, da fraternidade, da caridade, que é muito comum nas nossas atividades e nos nossos corações. Porém, nós, ao entrarmos no Conselho, então, fomos ver que lá no regimento do Conselho Municipal de Maringá, que é o COMAS Maringá, no artigo 28, está escrito assim: Comissão Temática de Políticas Públicas, de Documentação e Inscrição, de Comunicação e Articulação e Mobilização, e a de Financiamento e Orçamento da Assistência Social. E aqui no Estado nós encontramos no artigo 19 do regimento também, onde estão definidas as comissões temáticas. Elas podem ser então permanentes e temporárias. Essas são as permanentes. Ao chegarmos, adentrarmos ao trabalho de um conselho, essas comissões estão postas e todos os 30 conselheiros, mais os suplentes, têm obrigatoriedade de participar dessas comissões, especialmente dentro daquela que ele se afiniza mais. Do dinheiro, da análise da documentação, da análise dos serviços públicos. Por que estou lembrando?
Porque quando nós fazíamos um projeto, projetávamos então na nossa instituição um serviço, nós tínhamos que fazer todo o planejamento. Esse planejamento tem diretrizes e elas chegam aonde? Chega na Secretaria de Assistência Social do nosso município. A Secretaria analisa? Não. Ela só visualiza. É de documentação? Ela remete para a secretária do Conselho para que ela direcione para a comissão adequada. Vai para a comissão de documentação que vai analisar. Num primeiro momento, se nós conseguimos satisfazer todo o rol, né, de documentos necessários. Todos aqueles que fazem parte da nossa organização, especialmente quando buscamos recursos públicos, de estarmos devidamente quites com o município, com o Estado, União, nas taxas, nos impostos, em todos essas despesas inerentes ao INSS, se o nosso alvará está em dia e assim por diante. Se algum documento estiver faltando, esta comissão vai devolver e vai então orientar a entidade para complementar os documentos. Complementamos, passou pela comissão de documentação, mas eu estou pleiteando um X real, né? X reais para que a nossa atividade possa se desenvolver. Vai para a comissão de financiamento e orçamento, porque as pessoas vão avaliar, junto com o movimento da secretaria, a viabilidade e a possibilidade dos recursos. Tem os recursos? Ótimo. Vai para aprovação de conselho. Os 30 conselheiros, então, receberão das comissões um ok, ou, se não, nem iria para lá. Automaticamente, os conselheiros poderão avaliar, adicionar novas ofertas, novas contribuições, e automaticamente aquilo que estamos pleiteando vai obter a resposta desejada. Então, nunca é da secretaria, nunca é de uma pessoa, não tem aqui conotação religiosa, eu nunca observei isto. Ah, isso aqui é lá da casa espírita, né? E o espírita já é visto algumas vezes por alguns, infelizmente ainda, mas pelo processo social, pelas pessoas envolvidas, eu não encontrei nenhuma discriminação, nenhum olhar diferenciado onde eu estive. Seja da corrente católica, seja da frente protestante ou dos evangélicos, seja nenhuma oposição à questão religiosa, mas sim ao planejamento social. Diretrizes, então, para as entidades e organizações de assistência social. Na mesma LOAS, aí nós vamos encontrar na 12435, no artigo 3º, assim: consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos, que isolado ou cumulativamente, prestam atendimento. Eu destaquei o atendimento porque, possivelmente, de assessoramento e de defesa de garantia são menos. Não sei se tem aqui entre nós. Porém, é o mesmo caminho a seguir. Nós todos prestamos um atendimento, um serviço de atender. Na maioria de nós, pelo menos. No parágrafo 1º, nós encontramos, então, dizendo o que é o atendimento. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, o serviço tem que ser continuado, tem que ter uma permanência e tem que ter um planejamento para prestar esse serviço, executar programas, projetos ou conceder benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos, então, às famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade e de risco pessoal, nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 18. Aí nós temos o parágrafo 2º, que trata das de assessoramento, e o parágrafo 3º, que trata da defesa e garantia de direitos. No artigo 6C, as proteções sociais básica e especial serão ofertadas, então, aquela referência ao CRAS, principalmente pelo CRAS e pelo CREAS, respectivamente. E olha, onde estamos aí? E pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social, de que trata o artigo 3º desta lei. Então, a proteção social especial básica serão ofertadas pelos CRAS, pelos CREAS e pelas entidades. Eu estou procurando demonstrar para vocês que nós estamos inseridos dentro de um contexto público. Artigo 3º
de serviço na área pública. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem essa interface que nós já referimos lá atrás, dentro das políticas que envolvem os programas, os projetos e os benefícios de assistência social. Políticas públicas articuladas. Desculpe o rapidinho, né? Mas é que o nosso tempo ele é rapidinho também, então nós estamos um pouquinho rápidos. Depois nós temos aqui já conosco Divaldo Pereira Franco, né? Que é por isso que nós estamos aqui, certamente, né? Mas disposição, então, sobre as entidades de assistência social, esse decreto, que é o 6.308, de 14/12/2007, ele dispõe sobre as entidades. Veja, vem fortalecer no seu artigo 1º a ideia, olha, as entidades e organizações são consideradas de assistência social quando seus atos constitutivos, no seu estatuto, nós constituímos assim, definirem expressamente a sua natureza, seus objetivos, a missão e o público-alvo. Veja a preocupação do legislador, de acordo com as disposições da Lei 8742. Então, nós temos que definir onde nós estamos inseridos e colocar nas nossas diretrizes legais, que é o nosso estatuto, a natureza, os objetivos, a missão e o público-alvo, né? No parágrafo único, nós vamos encontrar assim, são características essenciais das entidades e organizações de assistência social. Olha lá, inciso 1º, o atendimento, né? Inciso 2º, a universalidade desse atendimento. Eu não posso dizer, eu vou atender você, não vou atender você. Nós temos que atender a todos, independente da cor, do sexo, que vem até a nossa instituição, até o serviço que nós estamos ofertando, evidentemente, respeitado os limites que nós temos na acomodação. X pessoas, nós vamos atender X pessoas, depois uma fila de espera. E também ter finalidade pública e transparência. Nós não somos servidores públicos na nossa entidade, nós somos agentes públicos. Nós não ganhamos dinheiro do município, do estado ou da União como um assalariado, mas nós temos as responsabilidades legais como um agente público, aquele que age publicamente nas suas atividades. É importante compreender isso porque as responsabilidades virão tal qual aquelas do servidor público. No artigo 3º encontramos aí a sequência, as entidades e organizações de assistência social deverão ser inscritas, deve ser inscrita nos conselhos de assistência social. Aqui fala do município, o Distrito Federal também, que é considerado nesta abrangência, para seu regular funcionamento. Eu quero estar regular, certinho, vou inscrever, nos termos então do artigo 9º da Lei 8742, aos quais caberá a fiscalização dessas entidades e organizações. Veja só como complementa esse artigo, meus queridos irmãos e irmãs, independente do recebimento ou não de recursos públicos. Então, eu posso ser fiscalizado pelo conselho na minha entidade, independente de estar lá nos serviços, nos projetos que eu estou desenvolvendo, independente de eu estar recebendo recurso público ou não. É muito comum eu ouvir, mas a atividade é nossa, não temos nada a ver com dinheiro público, não temos esta necessidade. Porém, não estamos isentos, segundo a lei, de termos a fiscalização. O que o conselho vai fazer? Aquilo que eu já me reportei. Poderá visitar para ver se as questões da saúde estão adequadas, se o atendimento está correto, por exemplo, vou citar aqui um evento que aconteceu conosco lá no Recanto Espírita, Somos Todos Irmãos, que nós estamos regular, porém, é um evento que vem assim para resolvermos abruptamente. A saúde foi pelo conselho e nós temos um restaurante lá de uns 300, 400 metros quadrados, onde ofertamos as refeições às nossas crianças e, consequentemente, a saúde exigiu que se azulejasse pelo menos 1,5 metro em todo o salão. E aí,
A nossa preocupação é sempre o recurso econômico, não é isso? Mas temos que fazer aquilo que nos é solicitado. Então, isso o conselho, ou aqueles que estão afetos ao conselho, poderão visitar a nossa entidade e pedir adequações para prestarmos o serviço, independente de estarmos recebendo o recurso público ou não. Exemplo, então, de finalidade. Eu coloquei o recanto de onde eu provenho justamente para que possamos ter aqui um exemplo, né, da MEI Maringá, Associação Espírita de Maringá. No nosso estatuto, tem lá natureza, objeto, missão, público-alvo, né? No nosso artigo 3º está escrito assim: são finalidades do recanto espírita, somos todos irmãos, reste. Inciso 1. Amparo às crianças e adolescentes carentes com atividade de apoio socioeducativo e meio aberto. Inciso 2, proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice em situação de vulnerabilidade social. E o inciso 3º, ações de habilitação e integração ao mercado de trabalho. Artigo 4º, promoção de atividade e finalidade de relevância pública e social. Se nós, então, projetarmos um serviço dentro dessas finalidades que já estão postas no nosso estatuto, já estamos regular para nos envolver e desenvolver atividade. Aqueles que não estão, precisam, primeiramente, acertar, entre aspas, né, esta finalidade no seu estatuto. Precisa colocar e fazer o registro devido. Proibição do ensino religioso na parceria público-privada PPP. Aqui é quando envolve, então, o dinheiro público no município, no Estado ou da União. Novas bases para essa relação entre o Estado e a sociedade civil. Nós encontramos essas diretrizes no Plano Nacional de Assistência Social 2004. Porém, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, no seu artigo 204, reza assim: as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. O que eu trouxe é para nós vermos que quando o dinheiro chega lá no nosso projeto, no nosso serviço, ela vem dos recursos públicos, vem de lá do recurso do orçamento da União. Então, nós estamos definitivamente com responsabilidade com o recurso que chega até nós, dentro das diretrizes legais. Inciso 1º, coloca assim: descentralização político-administrativa, cabendo coordenar, normatizar de forma geral a esfera federal. É de âmbito federal. E a coordenação e a execução da tarefa dos respectivos programas na esfera estadual e municipal. Bem como, mais uma vez, a entidade beneficiante de assistência social. Nós não estamos fora da legislação, nós estamos exatamente dentro da legislação. Então, a União vai coordenar, vai normatizar, porém nós vamos executar os respectivos programas. Então, incumbe a nós estarmos adequados, sem dúvida nenhuma, à legislação. Em decorrência do artigo 204 da Constituição, nós encontramos no plano nacional, nos reforçando essa ideia, que a sociedade civil participa como parceira, de forma complementar na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Então, a assistência social, né, dentro da sociedade civil, é parceira. Porém, a resolução 145, de 15/10/2004, que é do Conselho Nacional, no anexo 1, intitulado Política Nacional de Assistência Social, no item 3.1.3, coloca assim: o legislador de 88 foi claro mesmo, não tem como não compreender, no artigo 204, ao destacar a participação da sociedade civil. E aí segue colocando assim: a sociedade civil participa como parceira, de forma complementar, nesta oferta de serviços, programas, projetos e benefícios, é sempre nesse contexto. E segue ainda, neste contexto, então, as entidades prestadoras de assistência social integram o Sistema Único de Assistência Social. Nós integramos os SUAS, não só como prestadoras complementares de serviços socioassistenciais, veja só,
como cogestoras e ainda como corresponsáveis na luta pela garantia dos direitos sociais, em garantir direitos dos usuários de assistência social. Nós não estamos ali num apêndice, num anexo, não é isso? Uma coisa quase que por acaso, não. O legislador não dispensou aquele trabalho efetivamente que já era realizado antes das diretrizes legais pela comunidade brasileira como um todo. Porque certamente seria dispensar um filão fantástico dentro desse serviço que é realizado pelas diversas casas religiosas ou não religiosas no âmbito dessa fraternidade universal com os nossos semelhantes. Eu trouxe também uma lembrança da norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, que é conhecida como NOB-RH-SUAS, anotada, comentada e aprovada pela Resolução 269, de 13 de dezembro de 2006, do CNAS. Lá no inciso 7 diz assim: diretrizes para as entidades e organizações de assistência social. As entidades e organizações de assistência social, definidas no artigo 3º, parágrafo 1º da nova redação da LOAS, compõem o Sistema Único de Assistência Social. E a partir dessa definição, os serviços prestados por essas entidades têm finalidade pública. Então, o nosso serviço tem finalidade pública. E desse ponto de vista, buscam o alinhamento dos princípios éticos. A mesma cobrança que nós fazemos individualmente, coletivamente, da gestão pública, nós devemos ter o mesmo olhar para a gestão que nós efetuamos na sociedade civil. Aqui nós lembramos a Lei 8742, que no seu artigo 3º, que é a LOAS, ela vem assim dizer: consideram-se entidades, então, as organizações, como nós já colocamos lá atrás, que prestam atendimento e que assessoramento ou de defesa, que são abrangidos por esta lei. E aí no parágrafo 1º, eu repeti para que a ideia volte ao nosso pensamento, para que o parágrafo 1º, então, seja observado por nós. São de atendimento. O que é o atendimento? Aquelas entidades que, de forma, o serviço é continuado, ele tem que ter uma permanência, ele também tem que ser planejado. Nós temos que ter esses conteúdos dentro das nossas ações, quando nós vamos efetuá-las. Então, aí nós prestamos um serviço, ou um programa, ou um projeto, e concedemos benefícios, muitas vezes, de prestação básica ou especial. A parceria, atividade e projeto. Na Lei 13.019, acredito que a maioria dos senhores e das senhoras deve conhecer, ela veio assim numa exuberância nacional, como marco regulatório da assistência social, mas nós brincávamos aqui no Conselho de Assistência Social, que foi o marco desregulatório, porque ela trouxe, infelizmente, muitas perdas de ganhos já existentes dentro da assistência social. Tanto é que ela foi praticamente reformulada, ela hoje a gente brinca chamando de uma colcha de retalhos, pela Lei 13.204. Então foram recompostos todos os direitos que eventualmente ela estava tirando. Porém, no artigo 1º, ela coloca assim: esta lei institui normas gerais, ela vem normatizar para as parcerias entre a administração pública e a sociedade civil. Ela normatiza essa parceria em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. Lá fizemos o plano de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordo de cooperação. No artigo 2º, no inciso 3º, ela diz o que é a parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações. Me dá direitos, me dá responsabilidade e me dá obrigações, decorrentes dessa relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e a organização civil em regime de mútua cooperação. Lá no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, a Célia, que é a nossa secretária, me apresenta o contrato.
esta aqui é a realidade, onde que nós, como estando nesse momento na presidência, assinamos o contrato, firmamos um contrato, né, entre a entidade e a gestão pública. E aí assumimos todas as responsabilidades do comprometimento desse contrato. No inciso 3A, ele diz o que é uma atividade. Atividade é um conjunto de operações, né, que se realiza em contínuo ou permanente. E no 3B ele nos diz o que é um projeto. Olha lá, conjunto de operações limitadas no tempo. Eu fiz um projeto de capoeira por 6 meses, né? Um projeto de capoeira por 1 ano, né? É algo mais limitado no tempo. Ou um projeto de pintura, né, em tela. E nós conseguimos, então, um recurso, conseguimos uma pessoa, né, conseguimos aqui entre aspas, né, que pode cooperar nesse sentido. Vejamos. Nesse contexto, eu queria trazer um pouquinho também a lembrança do Estado brasileiro como Estado laico. Uma preocupação inerente nos conselhos e que deve ser inerente às nossas casas espíritas também. Estado laico, então, significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso. É também conhecido como Estado secular, o nosso Estado. O Estado tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Pelo menos é o que a nossa legislação define. Um Estado laico, então, ele defende a liberdade religiosa a todos os seus cidadãos e não permite a interferência de correntes religiosas em matérias sociopolíticas e culturais. Legalmente, é o que deve ser feito. Não vamos levantar posições diferentes, que não é a nossa proposta de hoje, certamente. O Brasil, então, oficialmente, sendo um Estado laico, pois a Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 6, nós encontramos escrito exatamente assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós já os mais velhos, né, hoje caminhamos de forma tão tranquila e tão serena, mas eu sou do tempo ainda que nós falávamos um pouco baixo, né, sobre o espiritismo, porque até então vinha aí as situações graves em que poderíamos até sofrer sanções penais, né? Aliás, estava no nosso Código Penal a proibição de ser espírita, né? Graças a Deus, né? E aos nossos anjos tutelares aí, né, que foi resolvido. Nos importa aqui lembrar dessa situação laica do nosso Estado brasileiro, para colocarmos aqui então a questão da religião no trabalho de assistência social. Na Constituição Federal, no artigo 19, né, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então, não é da tarefa do Estado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, e nem subvencioná-los. Aqui está, não subvenciona cultos religiosos, embaraçar-lhes o funcionamento e assim por diante. Então, aqui no artigo 19, há uma clareza de não subvencionar. Então, se o meu projeto, se o meu serviço, se o meu atendimento é de cunho em que existe recurso público, ele não deve, não pode ser subvencionado em termos de ensino religioso. Merece destaque, então, que a administração pública deve abster-se de financiar o exercício da liberdade de reunião de cunho religioso, sob pena de se violar frontalmente o disposto no artigo 19.1 da Constituição Federal. Aqui eu procurei explicações dentro do Plano Nacional. De acordo com o exposto, então, é proibido que se imponha aos servidores públicos, aos servidores das pessoas jurídicas de direito privado, o dever de não expressar verbalmente a sua fé religiosa quando no exercício de suas atribuições constitucionais e legais. Veja só. Vejamos, se nós, ao recebermos um dinheiro público, muitos de vocês estão aí pensando, de acordo com as atividades que desenvolve, né? E cada um de nós
tem a sua atividade, tem seu espaço e assim por diante. Nós lá no Recanto temos espaço, né? Temos dias, né? Temos a semana toda. Então, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, de segunda a sexta-feira, no período vespertino, nós não ensinamos religiões, a religião espírita aos nossos frequentadores. Nós ensinamos valores morais, que é diferente, né? Nós vamos ensinar o respeito à família, dizer sim à vida, não às drogas. Nós levamos lá o profissional que pode nos falar sobre a Lei Maria da Penha, ensinar sobre a não violência à família. Por quê? Porque nós temos como universais, né, os princípios que o Criador nos deu dentro da lei natural. Ele é natural para todos nós, né? E claro que nós, de uma forma, digamos, mais velada, ensinamos os valores, mas não colocamos a religião, porque ali nós temos o católico, nós temos aquele que não tem religião, que a família não ensina, temos o evangélico e temos outras correntes também, que da mesma forma que nós nos vemos algumas vezes preocupados com o ensino religioso católico, não é isso? Nas escolas, a mesma preocupação existe com outros pais do ensino espírita para os seus pensamentos diferentes. Então nós respeitamos. Porém, aos sábados, nós temos o projeto, né, Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, né? Aqui nós temos a Elis, né? Temos a Maria Ancila, né? Pessoas que estão lá dedicando há tanto tempo. Esse projeto é um projeto da Casa Espírita. Nós temos a palestra pública, a água fluidificada, o passe magnético, nós temos a comunidade da mocidade, né? Fazendo o trabalho com as crianças, com adolescentes, nós temos o lanchinho, enfim, é o trabalho em que nós recebemos parte daquela família, parte daquelas crianças que vêm, e ali o serviço é nosso, o trabalho é nosso, a educação é estritamente dentro do campo espírita. Porém, lá no trabalho em que nós temos recurso público, nós respeitamos, mas não deixamos de levar as conceituações morais, né? Aquelas que então elevam os nossos semelhantes a patamares de melhoria dentro do campo moral. Então veja, aqui nós teremos então penalidades se nós atravessarmos, né? No artigo 48 da Lei 13.019, está lá, as parcelas dos recursos transferidos poderão, então, ser retidas até o saneamento das impropriedades. Eu, mais de uma vez, estive presente nessas comissões, visitei comunidades, e como tem pessoas ainda, ou casas religiosas, não espírita, mas que as pessoas consideram que a sua religião é aquela que vai, por exemplo, ajudar o fármaco dependente a deixar a sua viciação. E não tem um projeto onde ele vai trabalhar com todos, as pessoas têm que se vincular à sua igreja, chamar-se de irmãos, né? Se busca uma cesta básica, tem que tornar-se um religioso e assim por diante. Consequentemente, nós do Conselho não autorizamos, porque não existe aquela forma aberta, né? Para que todos possam participar, que é o princípio aí, certamente, de atendimento universal. Então, quando houver irregularidades, esse seria um caso irregular, e quando houver desvio de finalidade. Qual é o desvio de finalidade? Mas eu fiz o meu programa e disse que vou gastar o dinheiro para pagar RH, vou pagar as questões trabalhistas e sociais, vou pagar a água, o telefone, a energia, né? Vou pagar alimentos, porém, lá na frente eu comprei um freezer, que eu não disse na minha projeção que o dinheiro deveria ser para comprar um freezer. Paguei R$3.000 no freezer. Um desvio da finalidade do recurso. Se o conselho ou a secretaria tem uma relação tão boa, gosta tanto do nosso trabalho, deixou passar, não vai passar no Tribunal de Contas do Estado. Não vai passar. Vai ser devolvido, vai pedir para o município que nos remeta para que haja, então, a recomposição desse recurso. Esses R$3.000 eu terei na conta que eu abri especificamente para esse trabalho, para esse serviço, depositar os R$3.000. A entidade não tem o presidente. O Código Civil é muito claro.
O presidente é o responsável direto. O presidente não tem, vai sofrer as responsabilidades penais e poderá então, se não responder com seu patrimônio, poderá ter projetos aí dentro da área da legalidade que vão lhe incomodar. Então tenhamos cuidado. Estar presidente de uma casa espírita é ter responsabilidade e compromissos seríssimos. Não somente, como lembrou aqui o Adriano, né, com Jesus, mas também nas leis humanas, viu? As leis humanas também nos perseguem, elas estão aí para serem obedecidas. Na mesma lei, então, no capítulo 5, da responsabilidade das sanções, nós vamos lembrar assim, ó, no artigo 73, podemos ter sanções administrativas lá, para execução da persaria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta lei e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções: advertir, suspender, declarar de inidoneidade. Né? E aí segue, tem outras formas aí. Na Lei 8742, no artigo 36, nós encontramos assim, ó, as entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos, terão a sua vinculação aos SUAS cancelada, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. Não ficaremos isentos. Então, o zelo, o cuidado, porque eu louvei o Adriano mais de uma vez, dizendo que esse encontro, que seja o primeiro encontro realmente de muitos, para que nós troquemos experiências. Tem pessoas, tem entidades que estão com esses conteúdos muito bem definidos, porém tem muitas casas espíritas, muitos trabalhos que aí estão, que precisam definir as suas diretrizes para que o nosso telhado, que parece que o nosso vidro é mais quebradiço do que o vidro dos outros, né? Porque o vidro dos outros, parece que eles não jogam tanta pedra, mas no nosso, se deixar, eles jogam muita pedra, né? Então, cuidemos da nossa vidraça, né? Para fechar, então, também me foi solicitado pelo presidente, para que falássemos um pouco do nosso projeto Nota Paraná, aqui do Estado. Na lei 18.451, o nosso governador, que era o Roberto Richa, à época, instituiu essa lei e colocou no artigo 1º assim: a instituição do programa Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná. E no artigo 2º, no parágrafo 1º, ele coloca assim, que os créditos previstos no caput deste artigo somente poderão ser concedidos se o adquirente for inscrito e entidade de direito privado sem fins lucrativos. Precisamos do CGC, é a nossa entidade que nós vamos cadastrar. E o decreto 2069, no artigo 7, diz assim, a pessoa física ou jurídica, nós aqui estamos mais interessados na jurídica, que receber os créditos a que se refere o artigo 2º, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria das Finanças, poderá utilizar o crédito para o IPVA, para a conta corrente, que é o caso normalmente da nossa entidade, e utilizar os créditos, a utilização, é a preocupação que eu observei, em outras finalidades, conforme disciplina estabelecida em resolução da SEF. Como isso se dá? Vejamos. Esse decreto, então, 6.661, né, dispõe sobre o cadastramento de entidades paranaenses, sem fins lucrativos, neste programa. No capítulo 9, está lá posto assim, da prestação de contas. Veja bem, artigo 17. A entidade cadastrada, nós abrimos o site, ele está livre lá para todos nós, abrimos o site, efetuamos um cadastramento em todos os pontos que são solicitados, e veja bem, e nós definimos onde nós iremos gastar os nossos recursos. Existe lá, né, todas as diretrizes, e nós vamos dizer, eu vou gastar aqui, vou gastar naquele, normalmente pessoal, né, normalmente as questões da energia, da água, manutenção e assim por diante. Olha lá, e aí nós temos o movimento que nós efetuamos agora em 2018, nós temos até 31 de janeiro do próximo ano, para entrarmos neste mesmo programa e prestar informações. Eu vou informar ao Nota Paraná o que é que eu fiz com o dinheiro. O Nota Paraná vai dizer para a minha entidade quanto foi que eu auferi.
Digamos que eu tive um trabalho muito bom e eu oferi R$50 mil durante o ano de 2018. E eu disse que ia pagar RH, os encargos, pagar energia, comprar alimentação, cesta básica, vale transporte, né? Eu vou entrar lá no questionário e vou dizer, olha, gastei tanto com o pessoal, tanto ali, então. Gastei só 40, sobrou 10. Eu posso colocar esses 10 como um crédito para o ano que vem. O que eu não posso é ter gasto o dinheiro fora daquilo que eu disse que eu ia gastar. É aquele desvio. Automaticamente eu vou ter que justificar. Se o Nota Paraná aceitar como um aditivo, muito que bem. Senão nós teremos que deixar como um crédito para o próximo ano. É simples. Eu digo onde vou gastar e depois eu gasto. E aí eu digo onde eu gastei, né, e quais os valores. Veja bem. Na sequência, qual o objetivo da prestação de contas? Exatamente baseado em indicadores obtidos através do preenchimento do questionário, eles chamam de questionário, respondido diretamente no sistema do Nota Paraná. O objetivo, então, é obter informações dessas atividades realizadas com os recursos recebidos na Nota Paraná durante o ano. Não é objetivo da prestação de contas saber das despesas da entidade. Veio o recurso daqui, da acolá, fizemos isso. Não, é só o Nota Paraná. Claro que nós, lá no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, temos tido muita facilidade, muita tranquilidade, porque preenchemos o questionário. Há uns 2 meses nós conseguimos, eu fiquei pasmo, passar 50 mil cupom fiscal sem o CPF, não é isso? Conseguimos passar R$1,5 milhão de reais, que nos deu um retorno em torno de R$5 mil, né? É um dinheiro extra, maravilhoso, que todos nós podemos, entidade, cadastrar, buscar na nossa cidade esses recursos, esses cupons, né? Fazemos a doação e depois esse recurso vem com um complemento maravilhoso, porque recurso econômico é aquilo que nós praticamente mais sofremos para desenvolver projetos que não nos faltam na cabeça, né? Por que é importante, então, enviar a prestação de contas? Porque quando a entidade fez o cadastro, ela enviou esse requerimento, declarando, né, no programa Nota Paraná, que está lá no anexo 1 do decreto 8.249, informando onde seriam aplicados. Eu informei onde seriam aplicados os recursos recebidos, e é na prestação de contas que serão confirmadas as atividades realizadas com esse recurso. Então, eu não posso me contradizer, pelo menos não devo me contradizer. A Miriam já está olhando para mim ali, mas eu já estou chegando no final, né? O Nota Paraná era a nossa última contribuição. Como Adriano diz, certamente nós poderíamos ter perguntas, cada um de vocês tem um trabalho diferente, né? Mas é o primeiro encontro, é um encontro talvez muito mais para fomentar, né, o desejo de mudança, o desejo de compreensão, do que já sair daqui com as nossas questões todas resolvidas. Então eu pensei modestamente em ter trazido aqui pelo menos 4 propostas e expectativas, né? A primeira é estabelecer diretrizes, que é o que esse encontro, acredito, tem como meta, né? Para o bom desempenho das ações da assistência social no estado do Paraná, que é o ápice, né? E também discutir estratégias, como buscar nas questões legais, como buscar nas questões da assistência, da humanização e todas essas perspectivas naturais que nos envolvem, né, que são os entraves, algumas vezes, para desenvolver o serviço no centro espírita. E também a adequação às exigências legais, que foi praticamente o que eu mais ponderei hoje, porque essas outras falas terão brilhantismo certamente na sequência. E no artigo 4º, construir e aprimorar esses mecanismos de articulação na Confederação, com o Estado, com o CRE, com o Conselho Regional Espírita, com as interregionais que preocupam a muitos de nós, a ausência de grande parte de nossos parceiros nas regiões espíritas, né? Os conselhos regionais, as reuniões, onde podemos trocar experiências, amadurecer os nossos projetos, ver como a outra cidade está desenvolvendo as suas atividades para que nós possamos adequar as nossas. Enfim, é nesse caminho que nós pensamos. E fechando então, as fontes de consulta aí estão, a ideia aqui posta
A minha é só de ter organizado, certamente, e uma experiência pequena, apesar do Adriano ter elastecido aí as nossas tarefas, mas elas são muito mínimas e não tão elásticas assim. Eu espero ter podido contribuir, presidente, né? E eu espero realmente que o dia de hoje seja um dia substancialmente generoso com os nossos corações, né, fraternos e benevolentes, e que possamos levar daqui todos conteúdos que certamente frutificarão, prosperarão nas nossas atividades. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.